Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma palestra pública do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos. A todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. E a todo mundo que assiste a gente também pela internet. Vocês estão tudo bem aí? Está todo mundo encarnado mesmo aqui, certeza? Então tá bom. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter uma palestra bem intrigante quando eu fiquei sabendo do tema, porque eu achei muito curioso o tema e eu quero saber o que o Eli, que é o trabalhador assíduo e árduo daqui da casa, o que ele vai falar. Né, Eli? Ele trabalha de quinta-feira, às quintas-feiras, com mais frequência, né? Mas ele está sempre trabalhando com a gente aqui, é uma peça-chave aqui para nós. Alguém aqui é a primeira vez que está vindo? Não? Ah, oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Rosimeire? Bem-vinda, Rosimeire. Você está atrás do pilar aí, você não quer mudar para outro lugar? Bom, pessoal, hoje eu tenho acho que só um recadinho para dar para vocês. Na próxima terça-feira, acho que já é a próxima, dia 5 de maio, nós já estamos em maio, olha só. A gente vai ter a apresentação das crianças, uma apresentação musical das crianças aqui da creche do nosso lar. Vai ser lá no Teatro Municipal, às 19h30, e a entrada é um produto de limpeza. Todos os produtos arrecadados vão ser doados aqui para a creche. Okay? E esse trabalho que é feito aqui na creche é um trabalho muito bonito, principalmente no contraturno, né, Sil? Que fazem o trabalho da musicalização. É um trabalho muito bacana e as crianças vão apresentar com muito carinho as músicas delas no teatro na próxima terça. Vai competir com a gente? Vai. Mas a gente vai dar um ok se vocês quiserem ir lá, viu? Não vou fazer chamada terça-feira que vem, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Então, na terça-feira, lá no Teatro Municipal, às 7h30 da noite, a entrada, algum produto de limpeza, tá bom? Se alguém quiser colaborar aqui com a creche, quiser vir conhecer, é um trabalho maravilhoso que atende a mais de 300 crianças, tanto no turno quanto no contraturno. Começa, acho que com alguns meses, 4 meses? 4 meses, a criança já pode ingressar na creche, mas também atende até a adolescência, no contraturno principalmente, né? Então, quem quiser vir conhecer, é um trabalho muito legal. Todo mundo que vai lá conhecer fica espantado e fica com o coração aquecido, principalmente se chega na hora que as crianças estão dormindo. É muito bonitinho. Toda vez que a gente chega lá, tem um cheirinho bom de comida que dá vontade de já ficar para filar uma boia. Então, as crianças têm um acolhimento muito bacana e é um trabalho muito bonito, realmente. Quem quiser vir conhecer é super bem-vindo e quem quiser colaborar de alguma forma, pode falar com a gente que a gente indica a melhor forma, tá bom? Acho que é isso que eu tenho para falar hoje. Você faz a oração inicial, Eli? Então, o Eli vai falar com a gente hoje e o tema dele é... Boa noite. Obrigada, João. O tema da palestra dele é: e a vida é? O que será, né? Por favor, Eli. Bom. Acho que melhorou. Todo mundo me ouve, né? Paulo, estão me cortando a cabeça, porque às vezes parece que eu estou falando lá no alto. E, né? Mas não. É? Ah, tá. Bom, então para nós começarmos, como tudo que nós começamos em nossas vidas,
uma prece. Então, aqueles que se sentirem à vontade, feche os olhos, eleve o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons amigos espirituais que aqui nessa casa estão hoje, agradecendo por mais esse dia, por mais essa casa que nos recebe em união, em unissono, para o bem, para a paz, que possamos aprender um pouco, refletir um pouco e que possamos sair melhor do que chegamos, com boas vibrações, boas energias, para um excelente dia. E vamos começar o trabalho então. Deixa eu pegar o nosso aqui. Bom, como a Bi falou, eu sou Eledimar, o Eli, e eu participo aqui normalmente nas quintas-feiras, né? Normalmente eu não fico aqui na frente, eu fico ali onde está o Paulo ali, filmando. E, para a noite de hoje, nós pretendemos falar um pouquinho a vida, o que ela é. Claro que eu não tenho a pretensão de definir isso, mas trazer perspectivas. Nós sabemos que alguns filósofos já tentaram fazer isso e trouxeram muitas perspectivas do que é a vida, como viver a vida e tudo mais. Mas a doutrina espírita, o que ela nos fala um pouquinho do que é a vida? Então, para nós definir um pouquinho, nós estamos falando aqui agora, não é da vida do espírito, pelo menos não é do espírito desencarnado, mas do espírito encarnado. Assim como eu, aqueles que possuem um corpo físico, são o espírito encarnado, e é sobre essa vida que nós vamos falar. Tá? Por quê? Temos a vida na erraticidade, que é quando o espírito não está encarnado, vivenciando a nossa vida terrena aqui, né? Com nossas limitações na matéria. Então, o que é a vida? Allan Kardec vai definir para a gente um pouquinho que a vida terrena não é um acaso e nem um castigo, mas uma etapa evolutiva planejada no grande projeto divino. Quando nós adentramos a vida física, nós temos um planejamento e ele é, sim, levado à risca. Deus é fiel ao planejamento. Nosso livre-arbítrio ele age ali, mas as coisas acontecem. Ah, mas eu não quero que aconteça. Tá. Mas elas acontecem e tem um propósito para isso. E o propósito é sempre que nós busquemos evoluir, progredir enquanto espíritos. A vida nos incentiva a isso, constantemente, né? E o outro ponto é a vida em qual local? Nós estamos no planeta Terra. E o planeta Terra hoje tem uma configuração, que é a configuração de provas e expiações. Essa configuração ela é válida para nós aqui na Terra, por enquanto. Estamos seguindo para o mundo de regeneração. É outra configuração. São outro estilo de vida, outra forma que a vida vai se apresentar para nós, né? E é dito que cada encarnação é uma oportunidade de crescimento manifestada de formas distintas para cada criatura. As nossas vidas são individualizadas, personalizadas para nós. Ah, eu não sou tão especial. Você é especial e a sua vida é especial porque ela foi personalizada para você. Por mais que nós estejamos na mesma casa, na mesma família, na mesma cidade, no mesmo país, a vida não é igual para todos. Principalmente no nosso íntimo, porque somos espíritos milenares vivenciando uma experiência única, exclusiva para nós, com situações para o nosso aprendizado, e ele é personalizado para cada um de nós. Então, nós temos a individualidade da experiência, que ela traz o quê? Primeiro, o nível evolutivo. Cada alma vivencia a vida conforme o seu estágio de desenvolvimento espiritual. Cada um de nós seguiu como espíritos até chegar nesse ponto e adquirir uma maturidade espiritual, que ela não é igual para todos. O outro ponto, cada um de nós tem necessidades específicas. As lições são personalizadas para cada espírito, porque cada um de nós tem uma necessidade. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. E tem múltiplas faces. A vida apresenta diferentes perspectivas para as diferentes almas. Então, para cada um de nós, ela vai apresentar uma face. Mais feliz, mais infeliz, mas sempre necessária para cada um de nós. E na primeira delas, acho que é a mais conhecida no meio espírita, que a vida é uma escola, né? É uma escola onde o espírito vem aprender lições específicas, desenvolver virtudes e superar defeitos.
E a vida terrena é uma oportunidade única de evolução, onde cada alma escolhe suas lições conforme suas necessidades espirituais. Então, como uma escola, nós somos apresentados. E quando acontece isso? Quando nós encarnamos. Somos matriculados, temos uma família, um local, um idioma, uma cultura, e essa é a matrícula da nossa escola. E diante disso, nós teremos uma experiência para nós. Aulas exclusivas para cada um de nós. Por mais que nós estejamos na mesma classe, talvez nós entendamos as lições de maneiras diferentes. Eu sei que alguns foram felizes nas suas escolas, eu sei que outros sofreram bullying, eu sei que outros não tiveram muitos amigos, eu sei que outros têm amigos que são para a vida inteira. E na vida não é diferente. Mas o ideal é que nós estejamos em harmonia com o aprendizado e com a vida. Allan Kardec vai dizer o seguinte, no livro dos Espíritos. Ele estabelece a escala espírita, demonstrando que os espíritos passam por diferentes graus de evolução, assim como alunos progressam através das suas séries escolares. Então, nós temos a nossa vivência como espíritos, duas asas, como a gente sempre diz, né? Que é a asa intelectual e a moral. Uma avança e a outra, consequentemente, vai avançando também. A intelectual, certamente, sempre avança, que nós sempre estamos aprendendo algo. A moral depende de outra coisa, nossa vontade, nosso comportamento. Nós podemos saber que podemos fazer tal coisa, ou que devemos fazer tal coisa, mas não praticar. E quando nós fazemos isso, nós vamos crescendo, vamos evoluindo na escala espiritual. Cada vez, e a premissa é sempre mais voltados para o bem. Voltados para a bondade, voltados para o amor. Então, intelectualmente, a gente pode crescer muito, mas se a gente não crescer nesse ponto de fazer o bem, a gente não vai muito longe. É necessário aprender a fazer o bem, é necessário a gente desejar o bem, porque é isso que coopera para que os novos mundos se abram para nós. André Luiz, em Nosso Lar, descreve a existência terrena como um internato obrigatório, onde o espírito aprende a conviver, trabalhar e amar em condições materiais limitadas. E quando a gente fala em internato, quem não sabe o que é um internato, é uma escola onde você não pode sair. Você fica lá, você vive lá, você mora lá e você convive com as pessoas que estão ali, pelo menos por um tempo, às vezes até uma boa parte da vida. E isso nos difere um pouco de nós. E aqui é limitado porque nós trazemos tendências. Nosso aprendizado não é sempre da bondade. Tem tendências que são nocivas para nós, que nos prejudicam. Então a vida nos limita para que nós tenhamos a oportunidade de melhorar essas tendências, buscando ter o quê? Menos defeitos e mais virtudes. Esse é um dos objetivos. E é por isso que a vida vem com limitações, de todas as ordens, financeiras, emocionais, sentimentais, sociais, que nos impedem de colocar livremente as más tendências em ação, fazendo com que nós busquemos então as virtudes, que é o nosso objetivo também. E Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, enfatiza que estamos vivendo a nossa mais importante encarnação, pois estamos na transição planetária, onde a oportunidade de aprendizado ela é máxima. E é importante a gente frisar que a mais importante das encarnações, porque a gente sempre quer postergar, né? Tem muitos espíritos que falam assim, na próxima eu faço isso. Quem disse que a próxima terá as mesmas condições que esta? Quem disse? Ninguém afirmou isso. Afirmou que terá uma próxima, mas não que as condições serão tão benéficas e tão tranquilas quanto essas. Então, por que postergar a melhora? Colocar em prática aquilo que nós já sabemos que é o ideal de se fazer. Então, essa é a encarnação mais importante, porque aqui nós estamos atuando. A próxima, nós não sabemos como ela será, e nem as condições que ela estará ao nosso redor, que nós estaremos inseridos. Então, pensando em a vida como uma escola, nós temos a programação reencarnatória, onde cada espírito escolhe, com auxílio de mentores espirituais, as lições que precisa aprender. As provas que deve enfrentar e os vínculos afetivos que necessita reatar ou reparar. Então, quando nós viemos aqui, não é aleatório.
Nós viemos com uma programação onde algum mentor nos ajudou a configurar aonde nós iríamos inserir para que nós aprendamos o que nós necessitamos. E um ponto de reatar os laços, os vínculos, né, que nós temos e reparar esses laços é uma questão muito importante. Porque estar inserido na vida com outra pessoa que nós necessitamos reatar os laços, talvez não seja tão simples como nós pensamos. Porque cada um tem a sua própria vivência enquanto espírito. E nem sempre estaremos os dois no mesmo período para poder reencarnar e reatar isso. E por que isso é importante? Vá, concilie-se com o teu irmão e depois faça sua oferenda. A gente não vai seguir evoluindo se nós tivermos algum desafeto passado. Nós precisamos harmonizar isso, ressignificar isso, dando oportunidade para que o irmão também faça isso conosco. Senão a gente não vai seguir. Tem como a gente seguir tendo alguém que nós temos ainda algo em haver? Dificilmente, né? Outra questão é a repetição de séries. Talvez a gente não goste de ouvir muito isso, mas sim, a gente repete de séries. Assim como na escola, quem não aprende a lição precisa repeti-la. As dores, as dificuldades recorrentes frequentemente indicam lições não assimiladas. Então, se a gente não aprende a matéria, ela vai se repetir. Talvez com outro professor, talvez em outro período, mas ela vai se repetir. Porque é necessário nós aprendermos. O nosso objetivo final é sermos perfeitos. Então, para ser perfeito, tem que saber as lições. E ela vai se repetir. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, mas ela vai se repetir, porque esta é a intenção da vida, nos ajudar no progresso. A outra questão é a diversidade de currículos. Uns vêm aprender paciência, outros caridade, outros humildade. Por isso, as vidas são tão diferentes entre si. Então, as minhas lições, como eu disse anteriormente, são personalizadas para que o Eli vivencie elas e aprenda o que ele precisa e necessita. E cada um de vós também terão as suas próprias lições, né? Então, nós trazemos um currículo espiritual e as lições que a vida nos coloca é de acordo com esse currículo que nós trazemos, a nossa bagagem enquanto espírito. Tá, Eli, então a vida é como uma escola. Acabamos a palestra, né, Saúde? Não. A vida também pode ser, para nós, eu acho que outra analogia muito válida, como um hospital. Que para muitos espíritos funciona como um hospital para tratar feridas morais, curar doenças da alma e recuperar-se de desequilíbrios causados em existências passadas. Nós sabemos se uma causa não é encontrada nessa existência, certamente ela está no pretérito, em uma causa, uma vida anterior, né? Causada numa vida anterior. E ela reverbera para esta vida. E assim como o hospital terreno, temos as alas, né? Isolamento, cirurgia, fisioterapia, reabilitação. A vida terrena oferece diferentes tratamentos para nós. Então, o meu tratamento não é igual ao de vocês. Cada um de nós terá um tipo de tratamento e um tipo de especialista que vai se apresentar diante da vida para que nós melhoremos o nosso quadro enquanto espíritos. Tanto os emocionais, tanto os físicos, quanto os sociais, né? Então, sim, as pessoas e tudo que está ao nosso redor fazem parte de um tratamento para o nosso espírito. André Luiz descreve colônias espirituais como a Hospital Escola Esperança, que é na Colônia Esperança, demonstrando que o tratamento espiritual continua após a desencarnação. E Bezerra de Menezes, através de Divaldo, diz o seguinte: alerta que muitos espíritos desencarnam e precisam de tratamento em hospitais espirituais devido às distorções mentais e emocionais adquiridas na vida terrena. E aqui vem um ponto importante, que é não deixar para depois situações de desequilíbrio. Não estou me sentindo bem, eu tenho algo ruim dentro de mim, seja de ordem emocional, seja de ordem física, seja de ordem relacional, resolvam enquanto estão vivos.
estão com corpos físicos. Por quê? Fica mais difícil depois. O corpo físico, ele é uma oportunidade da gente se reajustar sem tanto sofrimento. Ah, Eli, mas eu sofro menos do que você sofreria enquanto espírito. É muito mais complexo ajustar um espírito desencarnado do que quando ele está aí no corpo físico. Então essa oportunidade, ela é única. E cabe a nós também não aumentarmos os danos. Então nós depuramos, melhoramos e não aumentamos os danos. Como diz aqui, distorções emocionais e mentais. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas condutas perante uns aos outros, pois isso influencia sim no nosso espírito e nós levamos isso conosco. Só que aqui o tratamento já está ocorrendo. Imagina, você começa um tratamento em tal hospital com tal médico e depois você é transferido para um outro hospital, vai ter que começar tudo de novo e de um modo mais complexo, porque agravou. Então é melhor continuar aqui e sair melhor, né? Reabilitado, já para seguir mais equilibrado e poder fazer novas coisas. Terminamos o tratamento, nós temos uma vida mais saudável e podemos fazer outras coisas, né? Então, pensando na vida como hospital, nós temos as doenças como processo de cura. Muitas enfermidades físicas e mentais são reflexos de desarmonias espirituais, que precisam ser expurgadas ou tratadas. Ou seja, nós precisamos eliminar algumas situações e tratar outras, né? As relações terapêuticas. Pessoas difíceis em nossas vidas frequentemente representam medicamentos amargos, necessários para a nossa cura interior. E eu espero que nenhum de nós esteja sendo esse remédio amargo, esse medicamento amargo para ninguém. Mas é necessário. Então a gente olha as pessoas e a gente acha, não, mas fulano é difícil. Mas ele ensina paciência, ele ensina cooperação, ele ensina disciplina. E que às vezes é o que nós precisamos. É amargo? É dolorido? A gente não queria passar por isso? Sim, mas a vida nos apresenta essas situações. E tem o tempo de convalescência. Algumas vidas aparentemente inativas ou de sofrimento físico são, na verdade, períodos de recuperação espiritual forçada. Então, alguns irmãos que já tiveram muito debilitados espiritualmente e afetou o seu perispírito, que é o nosso corpo espiritual, precisam estar num período mais tranquilos, em repouso. Quando nós estamos doentes, aqui na matéria mesmo, a gente precisa recuperar. Qual que é a indicação? Normalmente se faz: repouse. Espere o corpo reagir. Então, sim, há reencarnações que parecem ser tristes. As pessoas não têm total autonomia, nem física e nem mental. Mas, para o espírito, é uma oportunidade de regeneração, reparação, e é um tratamento também. E para aqueles que cuidam, também é um tratamento, pois é colocada essa pessoa na guarda de pessoas que precisam daquela situação, ou que se comprometeram a ajudar naquela situação, por alguma razão. E aí, tá bom, Eli, a escola, o hospital, tá bom, né? Mas a vida também pode se apresentar com uma outra perspectiva, talvez não tão feliz quando eu pronunciar, mas a vida como uma penitenciária, como uma prisão, né? Então, para espíritos que cometeram erros graves em existências anteriores, como crimes, crueldades ou injustiças, a encarnação atual pode funcionar como uma penitenciária, onde cumprem penas e pagam débitos passados. Diferente das prisões humanas, a penitenciária terrena sempre oferece portas abertas para a redenção do amor ao próximo e do trabalho no bem. Então, nós sabemos que aqui é um mundo de provas e expiações. Se tem expiações, tem débitos. E os débitos podem ser inúmeros. Com inúmeras pessoas, com uma só pessoa, comigo mesmo, com a natureza. Então, nós precisamos reparar isso. Pois reparar isso também é progresso. Também é avanço espiritual.
Então, às vezes, nós nos sentimos um pouco impelidos a fazer alguma coisa para o outro que o beneficie, porque nós sentimos uma certa culpa no nosso coração, lá no nosso espírito, né? E isso é um incentivo para que nós, então, expiemos alguns débitos e aprendamos com isso também. Então, a vida também nos se apresenta como uma penitenciária, uma prisão para o espírito. Só que essa penitenciária não é eterna. Ela não fica eternamente aqui preso, até porque nós sabemos que fisicamente, né, um dia o corpo fica. O espírito segue, mas o corpo fica. Então, já não é uma prisão eterna na matéria. E, depois do desencarne, também não é uma prisão, não fica em sofrimento eterno. E como é que nós amenizamos, então, para não termos mais a sensação de estar numa penitenciária, pagando por crimes, né, do espírito a longo prazo? Bom comportamento. Até nas penitenciárias terrenas, com bom comportamento, a sua pena é amenizada, né? Quem diria que nosso Deus misericordioso não vai ser mais generoso do que isso? Se nós somos generosos a esse ponto, né? Eu sei que alguns querem condenar as pessoas à morte e tudo mais, e querem fazer sofrer, eu entendo isso. Como nós somos cristãos, nós acreditamos que a redenção e a vida é uma dessas ofertas para que isso aconteça. Talvez nós, em nosso grau evolutivo, nós não consigamos ver mesmo, e eu me incluo nisso, às vezes no outro, uma forma de redenção, reparação ou mudança no outro. E nós queremos logo eliminar isso. Mas Deus não é assim. Nós temos esse egoísmo e esse grau de maturidade que faz com que nós condenemos os outros e julguemos. Mas Deus não. Deus, ele é amor, Deus, ele é bom, e Deus também é justo. Então, ele não vai tirar as penas. Mas, aquele que realmente se redimiu, ele pode abrandar, sim, a sua penitência. E lá no Livro dos Espíritos, que explica sobre a lei de causa e efeito, onde nenhuma falta fica sem correção, a justiça divina é inexorável, mas sempre redentora. Então, lá, vai acontecer, gente. Ah, eu não quero. Vai acontecer. Mas, com bom comportamento, entendendo as situações, tem a redenção. E André Luiz escreve regiões espirituais inferiores, que funcionam como mundos prisões, onde espíritos sofredores permanecem até que se regenerem. Nossa, ele é que forte. Então quer dizer que há espíritos que vão para um lugar onde todo mundo é prisioneiro e fica sofrendo. Ah, então você falou que não tinha isso, mas agora você fala que existe isso. Então, gente, é o seguinte: estar num mundo de prisão não é algo ruim, se a gente olhar pela perspectiva de que, se eu cometi muitos males a muitas pessoas, essas pessoas, de algum modo, se elas não são espíritos tão evoluídos quanto eu, quanto você, elas vão querer de alguma forma se vingar, não é? Causar um mal e retorno, o olho por olho, dente por dente. Então, colocar uma pessoa em um ambiente onde essas pessoas não terão acesso, é um tempo para que essa pessoa possa refletir com calma, sem que fique 1 milhão de pensamentos negativos chegando até ela. Nós aqui não sentimos muito. Talvez um pensamento de uma pessoa ou outra que nos quer bem, né? Ou não, chega até nós. Mas alguém que fez muitas maldades durante muito tempo para muitas pessoas, constantemente para o espírito, chega aquela voz. Imagine todo o tempo alguém falando: você é ruim, você é mau, você fez isso, você fez aquilo. Como que essa pessoa vai ter clareza para modificar? Para refletir? Então, ela é isolada e tem acompanhamento de espíritos bons para que ela possa refletir sobre os atos, utilizar os seus conhecimentos para o bem e assim ter o reajuste. Então, mundos prisões são simplesmente mundos necessários para casos específicos de irmãos que insistiram na ignorância de realizar o mal. Ok? Então, pensando na vida como uma penitenciária, como uma prisão, nós temos a expiação ativa, onde o sofrimento não é vingança divina. Deus não está nos punindo, mas é uma consequência natural das ações. De quem? Nossas ações. Das nossas ações.
Não é da ação do nosso irmão, é das nossas ações. A pena visa a reeducação e não a punição eterna. Então, a pena é uma lição nova que nós somos limitados para aprender aquilo. Regeneração possível. Então, mesmo na prisão terrena, o Espírito pode acelerar a sua libertação através do arrependimento sincero, reparação dos erros e uma mudança de conduta. Novamente, vai nossa boa vontade em colocar isso em ação. Pois nós podemos também escolher não ter uma boa conduta e necessitar, talvez, ficar mais um tempinho em outras encarnações, nessa mesma perspectiva de aprisionamento do Espírito. E uma liberdade condicional. A boa conduta na vida atual pode reduzir o tempo de pena e transformar a existência em oportunidade de recomeço. Então, nós estamos, todo momento, nós estamos sendo vistos, observados, e as nossas condutas, nossos pensamentos, sentimentos, estão sendo colocados no nosso currículo eterno. Então, por mais que uma vida seja até tranquila, nós não sabemos se nós temos algum débito para sanar em uma nova existência. Mas se nós utilizarmos essa atual existência para ter uma excelente conduta conosco, uns com os outros, talvez, e eu falo talvez porque eu não posso dar precisão exata, nós temos as nossas penas, entre aspas, amenizadas para uma próxima encarnação. Bom, eu acho que, de perspectiva, era isso, né? Nós temos escola, nós temos hospital, nós temos uma penitenciária, mas também, quando nós estamos na escola, nós temos um professor, e nós somos alunos. Mas a gente vai ficando mais velho, a gente se torna professor também, e outros se tornam nosso aluno. Nós vamos no hospital, e nós temos um médico, nós somos paciente. Mas se tem algum ente querido em casa, nós tornamos o médico ali, o enfermeiro, que vai cuidar daquela pessoa. Então, nós temos também outras perspectivas. A vida também é um teatro, onde nós estamos aqui inseridos com esse corpo físico, nosso avatar, e temos, sim, os nossos personagens, né? Então, cada encarnação é uma peça teatral onde o Espírito interpreta um papel específico. Então, ora eu estou homem, ora eu estou mulher, ora eu estou no Brasil, ora eu estou na Europa, ora eu estou na Ásia, ora eu estou na África, e cada uma dessas perspectivas de vida me traz uma experiência diferente, né? Então, os personagens são quem? Nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, todos são colegas de elenco. Nós estamos todos juntos no mesmo palco, tá? E tem uma questão, nós aceitamos estar aqui. Ah, eu estou na minha família, não queria estar lá. Não é bem assim, ó. Ah, mas eu fui forçado. A vida talvez te colocou na situação porque é necessário, para você e para eles. E ao final todos voltam à planície espiritual. Então, os status, as situações, tudo isso termina. A gente leva a nossa bagagem daquilo que nós experienciamos, que o Espírito pode carregar na sua bagagem espiritual. Conhecimento, sentimentos, equilíbrio ou desarmonia ou defeitos. E revêm as cenas como amor e compreensão. Se houve amor e compreensão. Ah, eu nunca mais quero falar com fulano. Certamente, se nós tivermos algum desentendimento, em algum momento, podemos ser convidados a olhar cena por cena de uma certa encarnação e ali, juntos, refletir sobre as atitudes e conversar sobre isso. Como espíritos maduros que somos, né? Compreensivos. Não quis fazer isso em vida, então a oportunidade nos é ofertada, então, no desencarne. Bom, e os personagens vão mudando. Então, quem foi filho vira pai, vira mãe, e vice-versa. E aqui nessa vida já acontece tudo isso, né? Ora eu sou funcionário, ora eu sou empregador, e assim vai, não é? Mas, acaba aí. Para alguns espíritos, a vida é um pouco diferente. A vida é como uma viagem, né? Aí tem aquela musiquinha, né? Idas e vindas. E a vida como uma viagem, a existência terrena é uma viagem de negócios ou turismo espiritual. A gente pode vir a negócios, como um turismo, alguns vêm a passeio mesmo, né? E a jornada de uma vida
como viagem, é que o espírito ele vem ao plano físico, ele desce, entre aspas, adquire essas experiências específicas, destinadas para você, cumpre missões ou colabora com o progresso, e a bagagem são as virtudes adquiridas. E nós seguimos então com essas virtudes que nós temos. Então a vida, sim, ela pode ser uma viagem para nós enquanto espíritos, pois nós saímos de um local, vamos para outro e temos ali experiências para nós, né? Mas sempre nós falamos de reforma íntima, né? Talvez seja repetitivo, mas sempre somos convidados em palestras, livros e tudo mais, na literatura, à reforma íntima. Então a vida é como uma oficina, onde para o espírito em estágio produtivo, a vida é um local de trabalho. E o trabalho é desenvolver habilidades específicas, é criar obras de benefício coletivo, é colaborar através da ciência, da arte, etc., e contribuir com a evolução da humanidade. E aqui tem um ponto: espíritos em estágio produtivo. Se eu estou em tratamento, eu não estou no estágio produtivo. Eu preciso primeiro me tratar. Se eu estou preso, eu também não estou no estágio produtivo. Eu ainda preciso me libertar. E se eu estou estudando, eu ainda não estou produzindo. Eu estou aprendendo. É assim? Fica o questionamento. E para a gente ir finalizando, essas perspectivas todas, né, da vida como uma escola para aprender, hospital para se curar, penitenciária para espiar, teatro para experimentar, uma viagem para explorar, ou uma oficina para se construir, são nossas necessidades. Mas não é somente uma única necessidade. Ah, então eu estou só aqui numa escola, eu estou só aqui numa penitenciária. Não, nós normalmente temos todas essas perspectivas em nossa existência atual. Não é somente uma. Em certo momento eu estou aprendendo e eu consigo entender as lições. Em certo momento eu me sinto preso em alguma situação da minha vida. Em outro momento eu vejo e percebo que eu estou em tratamento e eu preciso me curar. Em outra eu estou numa viagem para explorar, sim, os conhecimentos, aquilo que eu aprendi. Em outra eu estou construindo para mim e para os outros coisas benéficas. Em outras, ou em todas elas, eu estou num teatro aonde nós mostramos máscaras diferentes e é difícil chegar àquilo que é o verdadeiro eu. Mas todos nós estamos aqui atuando como espíritos que somos inseridos. Então a vida é aquilo que você precisa e necessita. E ela tem todas as perspectivas para nos ajudar no progresso enquanto espíritos. E isso se trata das nossas reencarnações. E assim como diz Leon Denis, as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride. Então, meus irmãos, assim como diz Francisco de Assis, eu espero que nós possamos ser um instrumento da paz do Senhor, que onde houver ódio, levemos o amor, onde houver discórdia, que levemos a união, onde houver tristezas, que levemos a alegria, onde houver trevas, que levemos a luz, entre outras coisas, que nós possamos utilizar essa encarnação no modo mais progressivo possível para o nosso espírito, de modo intelectual e moral. Muito obrigado. Não vai dar, não. Boa noite a todos. Vamos encerrar então a reunião, lendo uma psicografia das reuniões mediúnicas da casa. Seja honesto consigo mesmo, senão como exigir dos homens? Reconhecer nem sempre é fácil. Assumir para si uma falha ou um erro pode doer, mas sempre será o primeiro passo para a mudança. A verdade é que nada podemos exigir dos outros, só podemos exigir de nós mesmos. Foque no que você deve fazer, aprender e evoluir. A trilha alheia só cabe ao outro. Sempre precisaremos dos outros, mas sem exigir nada deles. O caminho até pode ser compartilhado, mas só você pode decidir e escolher caminhar. Você é a mudança. Seja você a mudança e ela te moverá. Exigir do outro só cria obstáculos pelo seu caminho, tira o foco da sua jornada. Claro, não devemos abandonar os demais,
e sermos egoístas só olhando a nossa trilha. Porque veja bem, o que te moverá na sua jornada sempre dependerá do outro. É confuso? Um pouco, sim. Mas pense, você não consegue caminhar e evoluir sozinho. Você não consegue ser bondoso e caridoso sozinho. Você não consegue reconhecer uma falta ou uma falha se não participar de alguma situação que envolva outra pessoa. Porém, nada de você poderá exigir dela, somente de você. Siga, persista e evolua. Sua mudança só depende de você e de mais ninguém. Que Deus abençoe a gente, que possamos agora ficar em silêncio, concentrados para receber as bênçãos no trabalho de passe. Que assim seja.